Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é quinta, 23 de maio e este é o seu Diário Econômico. Quarta-feira não decepcionou e deu um pouquinho mais de conteúdo para esse podcast. Teve um pouco de cada placa tectônica que tem sacudido os mercados recentemente. Teve discussão de juros americanos na ata do Fed, teve inteligência artificial e a Bolsa Americana flertando com a máxima histórica com o resultado da Nvidia, teve fiscal brasileiro com o relatório bimestral de receitas e despesas do governo e teve críticas aos juros altos e outros fantasmas por parte do ministro Haddad. Bom, para variar, o discurso do Powell lá na reunião do começo desse mês não bateu com o conteúdo da ata dessa mesma reunião que foi divulgada ontem. Se eu fosse daqueles economistas bairristas, defensor da minha classe, eu diria que é difícil mesmo para um advogado conduzir o principal banco central do mundo num momento desses. Enquanto o Powell deu gás nos mercados lá na época, em 1º de maio, minimizando essas discussões sobre a necessidade de subir juros nos Estados Unidos, muitos diretores do Fed disseram que têm dúvidas sobre o tamanho do grau de aperto da política monetária. Aliás, vários estariam dispostos, inclusive, a apertar mais, que é uma sinalização importante, ainda que a expressão vários, usada na ata, seja meio vaga e não esclareça muito quantos de fato pensam assim. Bom, o estrago nos mercados desse tom deles podia ter sido pior se esse documento não fosse anterior aos dados de inflação mais recentes e que vieram melhores. Ou de outra forma, o otimismo dos mercados que a gente tem visto esse mês certamente não seria igual se a fala do Powell dia 1º de maio espelhasse realmente essa visão dos demais e que foi apontada na ata de ontem. Bom, mas ainda bem que a gente tem a inteligência artificial para contrapor o Fed. A Nvidia trouxe mais uma previsão de vendas otimistas, com investimentos altos em computação para a inteligência artificial, inclusive eles estão caçando oportunidades em processadores de PCs, e a empresa deixou claro também que está recebendo mais demanda do que pode suprir, o que pode inclusive continuar até o próximo ano. E aí, no melhor momento do aftermarket, o papel da empresa chegou a subir mais de 7,5%. Vindo agora para o Brasil, a gente segue pior do que os nossos pares em todas as classes de ativos esse mês, que, como eu disse, tem sido um mês bom lá fora. O tom das últimas aparições públicas e decisões em Brasília tem chamado a atenção do mercado. No campo fiscal, o Tesouro ontem não trouxe grandes surpresas na revisão dos números desse bimestre, números de receita e despesa. Ele aumentou a estimativa oficial de déficit para esse ano para 14,5 bilhões de reais, que na verdade não está no cenário básico de ninguém, fora do governo, todo mundo tem números piores que isso, mas, mais uma vez, ele não alterou a meta de primário. Nesse número, inclusive, ele não está computando ainda os 13 bi de reais de ajuda do Rio Grande do Sul, número, aliás, preliminar. E também dá para ver nos números deles que existe uma pressão extra, pelo menos na minha visão, nas despesas estimadas, principalmente nos benefícios de previdência. Eu acho que vai vir pior esse ano. No fundo, então, a gente segue rezando pelas receitas extras para fechar a conta, o que, na verdade, vai lembrar, as receitas extras já estão crescendo 8% acima da inflação. Então é difícil achar mais receita do que isso. Só que, de qualquer forma, a meta deve ser mudada na virada do semestre para pior, o que, na verdade, naquelas alturas não vai querer dizer grandes coisas, já que o resultado do ano, pelo menos na minha conta, deve ficar, de fato, mais perto de 80 bilhões de déficit, número que é muito próximo do consenso do mercado. Mas, enfim. Dito isso, o ministro Haddad fez um belo diagnóstico do que realmente complica a equação fiscal do Brasil, aliás, há anos, que são as vinculações de despesas. Para quem não foi apresentado ainda, basicamente 90% da Receita Federal, se não for mais do que 90%, ela já vira automaticamente despesas pela própria Constituição, ou seja, sem negociação, o que obviamente acaba diminuindo o espaço para arrumação de casa. Você tem ali 10 pontos percentuais ou menos para conseguir cortar despesas e segurar as coisas. Para mudar isso, você precisa combinar com o Congresso, com a ala política do governo, fazer emenda constitucional, o que não é fácil. Mas, enfim, o diagnóstico dele está 100% correto. Só que, ao mesmo tempo, na mesma fala, o ministro voltou a mandar recados para o Banco Central, a dizer que, nas palavras dele, abre aspas, aí tem um fantasminha fazendo a cabeça das pessoas, dizendo que a inflação está muito alta. E contribuindo, portanto, com pressões nos juros futuros e no dólar aqui no Brasil, para pior, No fim do mês passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, usou exatamente a mesma expressão ao dizer que o fantasma chegou quando ele discutia as incertezas sobre o juro americano naquela época.
A percepção do ministro Haddad é que o juro no Brasil é alto demais para a inflação que a gente está vendo hoje, né, inflação corrente, e que a Fazenda está fazendo o seu papel do lado fiscal para ajudar na queda da taxa de juros. O desafio, de fato, não está na inflação de hoje, a meu ver, mas nas expectativas de inflação futura, tanto nas implícitas de mercado, né, na renda fixa, quanto no Boletim Focus. E aí, nessa seara, vale mais a percepção de risco do que qualquer coisa. Então, de fato, a percepção de risco, pelo menos para o mercado e para os analistas, piorou recentemente. Bom dia, bons negócios e sorte sim. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.